Segue-se Pedro dos Santos Frazão, candidato pelo partido Chega à Câmara Municipal de Santarém. Pedro tem 46 anos, é médico veterinário e vai tentar que a Câmara de Santarém esteja na alça do partido Chega. Vou conseguir. Vai tentar. Vou conseguir. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Eu é que agradeço o vosso extraordinário convite. Muito obrigado. Desde já louvo e parabenizo esta iniciativa de duas pessoas tão jovens, o Miguel e a Maria, de estarem a ter um trabalho tão importante para divulgar a mensagem de cada partido. Isso é essencial. Quer nós concordemos, quer não concordemos, o que é preciso é que os escalabitanos saibam as ideias de cada candidato e que isso chegue às pessoas, não é? E, portanto, a imprensa regional tem um papel fundamental nisso e vocês, sendo tão jovens, é extraordinário que o façam. Mas eu vou ganhar a Câmara de Santarém. Nós temos uma equipa fantástica. Não falo por mim, porque fica mal dizer isso de mim próprio, mas falo de todas as pessoas que vêm atrás de mim na lista. São pessoas que representam as forças vivas da cidade. Temos pessoas do setor da saúde, a doutora Manuela Estevão, que é farmacêutica na cidade há mais de 30 anos. Temos o doutor Nuno Vinhais, que é gestor de empresas e trabalha numa empresa de avalizamento de investimentos económicos. Temos pessoas do setor desportivo, como o Manel Inês, que está à frente do clube de rugby. Temos o professor Pedro Correia, que é professor no Conservatório de Santarém também há muito tempo e, portanto, toda a nossa equipa é uma equipa muito boa, com muitas valências e que tem todas as capacidades e as qualidades para ganhar a Câmara. E já vamos conhecer essas valências mais daqui a pouco. Vamos começar por esta questão, que é o único candidato que não é natural ou residente do município de Santarém. Exatamente. O que leva a encabeçar esta candidatura? Olha, o que me levou a encabeçar esta candidatura, em primeiro lugar, foi um convite que me foi endereçado pela senhora Presidente da Distrital do Distrito de Santarém, do Partido Chega, que é uma pessoa que eu muito estimo, muito amiga, uma pessoa muito competente e que está na lista no número 3, um lugar bastante elegível. E, portanto, esse convite foi feito até num dia, posso revelar aqui, que foi feito num dia com uma determinada importância, que é o dia 19 de março, o dia do Pai, também o dia das festas da cidade de Santarém, o dia feriado municipal em Santarém, e é um dia que para mim é muito caro também porque eu sou pai, não é? Sou pai de família, quando penso em mim penso sempre em primeiro lugar como pai de família, e esse convite ter sido feito nesse dia foi um sinal para mim. Depois fui falar com o presidente do meu partido, com o André Ventura, porque eu, sendo um dos vice-presidentes do partido, tinha que saber se esta missão estava de acordo com a perspectiva dele para o país e para a região do Ribatejo, e tive toda a força. E, portanto, o envio de um dos vice-presidentes do Partido Chega Nacional, vice-presidente nacional, para a região do Ribatejo, é mostrar aos escalabitanos e mostrar a todas as pessoas de que o Chega se importa com os portugueses, importa-se com as pessoas reais, do Portugal real, e que o Chega não é um partido só de Lisboa ou de arredores, e, portanto, é um partido que quer ter uma implantação nacional e que dá muita importância aos problemas reais do país. Por não ser uma cara muito conhecida dos escalabitanos, não Sim, pode ser um nem problema. muito nem pouco, acho que não sou nada conhecido. Não pode ser um problema para si? Não, eu acho que isso é uma absoluta vantagem, porque os escalabitanos estão fartos estão mesmo fartos dos profissionais da política. Não, tudo o que eu tenho sempre ouvido falar é que estão fartos do PSD, que o PSD desde 2005 governa a Câmara de uma forma completamente despesista e que trouxe até ainda mais despesa do que o PS, que governou desde o 25 de Abril até 2005 e que depois, afinal, passaram na perspectiva de ter um partido do PSD, um partido de direita, que na altura era de direita, agora já não é, porque o próprio Rui Rio diz que o PSD é um partido de esquerda. Mas desde essa altura, com a promessa de que teriam contas certas, afinal não houve contas certas nenhumas. O que houve foi uma continuação de um despesismo que se aprofundou muito de 2005 e que depois, em 2017, quando o vice-presidente, o Ricardo Gonçalves, que agora é o presidente incumbente, foi para a presidência da Câmara e continuou também com a mesma política. Eu não sou conhecido. O que é que pode fazer diferente nesse sentido, claro. mais à frente? Eu não sou conhecido e acho que isso é uma grande vantagem. E também é uma grande vantagem não ser propriamente de Santarém, porque uma pessoa que vem com uma perspectiva nacional consegue ter um projeto de liderança, um projeto de dinamização de uma capital distrito para toda uma região. A minha candidatura não é só uma candidatura municipal, a minha candidatura é uma candidatura para todo o Ribatejo, uma candidatura que pretende que Santarém volte a ser a capital do Ribatejo, a capital do Gótico, a capital da agricultura e que traga a todos os nossos municípios, não só a Santarém, mas aos 21 municípios
de Santarém um novo fogo, que seja uma perspectiva fulgurante da economia para que as nossas gentes que se consigam Pedro, já vamos detalhar então a sua candidatura. Ficar na terra e não sair para outras terras, que é o que tem acontecido até agora. Já vamos detalhar a sua candidatura, vamos passar aqui primeiro por umas perguntas mais gerais do município. Os resultados preliminares dos censos permitem retirar uma conclusão. Há hoje mais pessoas a residir nas freguesias fora do centro da cidade do que nas freguesias do centro. Tivemos a oportunidade de ler o seu programa e o ponto 4, habitação, urbanismo, requalificação urbana e transportes, só tem propostas para a cidade. Políticas a adotar para que a dinâmica do Conselho não se resuma à dinâmica da cidade? Eu exatamente só tenho propostas para o centro da cidade porque identifiquei o mesmo que a Maria identificou. É que as pessoas não estão... Sim, mas o Conselho não se resume à cidade. Mas a Maria identificou muito bem que as pessoas foram viver para as freguesias, porque nas freguesias, hoje em dia, há não é essa a questão. Há mais pessoas na freguesia da cidade do que nas freguesias fora da cidade. Sim. No centro histórico, é o que está a falar. Na freguesia da cidade. Sim, nas freguesias da cidade do que nas freguesias vizinhas. A União de Freguesias da cidade de Santarém. Já não tem esse nome. Pronto, exatamente. Portanto, essa identificação de não existir um plano de salvaguarda, qualquer pessoa que queira reativar e reabilitar um imóvel no centro da cidade tem uma perfeita dor de cabeça e tem anos e anos de um processo que não vai ser aprovado nunca, porque o PSD prometeu já em 2017 que iria fazer um plano de pormenor e salvaguarda para que, quando um arquiteto quisesse fazer um esboço de um projeto para reabilitar um imóvel e soubesse o que é que podia e o que é que não podia fazer. Para lá da cidade, à volta da cidade. As pessoas que vivem fora da cidade. Sim, as pessoas que vivem fora da cidade. Eu tenho muitas medidas para as pessoas que vivem fora da cidade. Tenho os transportes, tenho a dinamização do parque industrial, tenho a dinamização da própria agricultura, não é? Do mundo rural, de criar um concelho. Portanto, eu quero criar 3 concelhos com as forças vivas do Ribatejo, com representantes, ou seja, os concelheiros, o Conselho de Agricultura, o Conselho de Comércio e o Conselho de Indústria, para que, identificando os concelheiros, que não serão pagos, não serão funcionários públicos, serão meramente pessoas que se interessam e a quem é reconhecida alguma dimensão dentro de cada área, que venham aconselhar o Presidente da Câmara, que é também Presidente da Câmara que lidera o Distrito, para levar isso para a frente. E, portanto, nas freguesias mais rurais, obviamente que isso terá que acontecer. Um problema que nós identificamos também muito nas freguesias mais rurais é o abandono das terras. 60% dos terrenos agrícolas do Concelho de Santarém estão abandonados. Isso para já é uma perda de riqueza, porque o terreno abandonado... O que a candidatura pretende fazer nesse âmbito? O que a minha candidatura propõe fazer nesse âmbito é, em primeiro lugar, fazer uma base de dados. Nós queremos fazer 2 bases de dados. Uma base de dados com os imóveis devolutos em Santarém, porque neste momento, se eu perguntar ao Miguel, sabe quantos imóveis devolutos há em Santarém? Não sabe. O Ricardo Gonçalves também não sabe. A Câmara também não sabe. Ninguém sabe. Portanto, é preciso fazer uma base de dados que identifique os imóveis devolutos e uma base de dados que identifique os campos agrícolas devolutos. Com essas 2 bases de dados, nós podemos traçar um plano para reativar estas 2 chagas que existem em Santarém. O seu ponto já ficou claro. Temos aqui outro dado muito relevante para nós, que é, de acordo com a Pordata, Santarém é dos concelhos capitais de distrito com menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, apenas acima de Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Podemos dizer que Santarém não é uma cidade apelativa para ter filhos, na sua opinião? Eu acho que neste momento Portugal inteiro não é um país apelativo para ter filhos. Mas em específico em Santarém? Em específico em Santarém também não, porque como os números que falem muito bem, revelam exatamente que as pessoas cada vez têm menos filhos e cada vez se retraem mais o índice de fecundidade está muito baixo. Portanto, é por isso que no meu programa eu tenho um ponto de apoio à família natural e à natalidade. Tenho várias medidas. Tenho a medida de diminuir o IMI na medida do possível, que até os 0,3% não conseguimos isentar porque a lei não deixa, mas passar o IMI para as famílias que têm 3 ou mais filhos, passar para o mínimo legal, que é 0,3%, nós identificamos que há um grande problema nas creches, há falta de creches, portanto, por um lado, criar as vagas nas creches, mas por outro lado também fazer uma coisa completamente inovadora. Inovadora em Santarém, mas que existe em outros locais do mundo, que é dar um cheque
aos avós que queiram tomar conta dos netos até aos 3 anos. Portanto, se os pais estiverem empregados, é muito natural os avós tomarem conta das crianças mais pequenas até uma certa idade, se já estiverem reformados, aposentados, não é? E então, essa criança que não vai estar a gastar o dinheiro na creche, o valor que essa criança gastaria, o valor anual que essa criança gastaria num estabelecimento de ensino público, esse dinheiro é transferido, é dado aos avós que queiram tomar conta dos netos. Isto vai fazer duas coisas. Primeiro, vai estimular a aproximação entre gerações. E, neste momento, com o envelhecimento da população, que vocês também sabem que existe, nós neste momento temos uma bomba atómica populacional em Santarém, porque 175% uma notícia diz que Santarém tem um índice de envelhecimento de 175% e daqui a 10 ou 20 anos é uma bomba atómica de cuidados geriátricos e de proximidade entre gerações. Portanto, estamos na altura certa para aproximar os avós dos netos, para que os netos queiram tomar conta dos avós quando forem mais velhos. E, por outro lado, também dá uma certa segurança aos pais de terem filhos e de deixarem os filhos ao cuidado dos avós e tendo um estímulo, sendo ressarcidos economicamente por isso. Porque o município também ganha. Se o município não tiver a gastar o dinheiro a gastar no bom sentido, a investir o dinheiro na educação dessas crianças numa creche e estiver a dar, até pode ser um bocadinho menos, já é muito importante para os avós, mas vai cuidar da natalidade, não é? Pedro, avançamos aqui para outro Existem dado. outras medidas de natalidade, mas depois podem ver no nosso programa. Santarém é o distrito onde se fixaram menos empresas nos últimos 8 anos, apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. É uma realidade, uma prioridade para a sua candidatura a atrair empresas para Santarém? Sim, isso é uma das grandes prioridades, não só empresas, mas indústrias, principalmente indústrias. Isso é uma chaga em Santarém. Se nós pensarmos, Santarém, o último grande investimento industrial que foi feito em Santarém foi a fábrica de processamento de produtos de origem animal, portanto, o que se chama a desmancha das carcaças da Sonai. A partir desse grande marco de investimento, não houve mais nenhum grande marco industrial em Santarém. Foi prometida uma fábrica da Lactogal, que já que sabemos que foi um escândalo, que foi depois essa fábrica da Lactogal, onde a Câmara gastou milhões de euros nos terrenos e depois vendeu por 1 cêntimo o metro quadrado, depois foi parar a Aveiro, a Oliveira das Meias. Existe também a ASAI, que não é uma indústria, mas é um serviço público que saiu. A Generis, que era para ser construída, a Generis, uma empresa farmacêutica que queria construir uma fábrica em Santarém com 300 postos de trabalho que são postos de trabalho especializados e de bons vencimentos, também não ficou em Santarém e, portanto, é isso que acontece em Santarém. O que é que eu tenho no meu programa? Tenho a criação de um gabinete de captação de investimento. Esse gabinete de captação de investimento vai funcionar sob a direta alçada da presidência da Câmara, sobre a nossa presidência, para que exista uma intencionalidade de ir às feiras industriais, ir falar com os industriais para captar investimento para Santarém. Porque fazer aquilo que o atual PSD faz desde 2005, pura e simplesmente não funciona, que é ficar à espera de rabo sentado na secretária no gabinete da Câmara Municipal de Santarém, que alguém se lembre de vir investir em Santarém. Esqueçam, isso não vai acontecer. O que acontece é que a Câmara tem que ter um gabinete que vá às feiras, vá falar com os players económicos, vá mostrar as mais-valias que Santarém pode ter para captar investimento. Ao mesmo tempo que fazemos isto, o que temos que fazer é criar um parque industrial e tecnológico do século XXI que possa corresponder a estas necessidades. É que o seu ponto já ficou claro. Outro dos pontos importantes também, que é alguns eleitores notam que o município, apesar de rico, isto acho que é consensual em história, cultura e património, não aproveita devidamente o seu potencial turístico. Não é raro que alguns dos ex-libris do Conselho, falo por exemplo da Igreja da Graça, estejam encerrados. O que é que falta à cidade para se tornar uma referência? Acho piada o Miguel falar sobre a Igreja da Graça, porque eu já tentei ir 2 vezes à Igreja, 3 vezes aliás, à Igreja da Graça fazer um vídeo, promocionar um vídeo de campanha através do túmulo, portanto utilizando o túmulo do Pedro Álvares Cabral para fazer a ponte com o Brasil e não consegui, sempre que chego lá dou com o nariz da porta. Portanto, de facto, Santarém tem um património único. Santarém tem mais património que Sintra, Santarém tem mais património que Óbidos, Santarém tem mais património que Tomar até. Santarém tem 18 monumentos classificados de património nacional, que as outras cidades não têm, e é a capital do gótico, não é? A capital nacional do gótico. E Santarém não recebe tantos autocarros como estas cidades que eu acabei de enumerar. Porquê? Simplesmente porque não existe um planeamento e não existe, lá está,
uma estratégia da Câmara para ir aos grossistas turísticos vender pacotes e mostrar o que é que se pode fazer em Santarém. Portanto, na dinâmica do turismo, o que Santarém tem que fazer também é promover a marca Santarém, que já existe, é detida pela empresa municipal Viver Santarém, e levar essa marca às feiras de turismo internacionais. Não é preciso muito dinheiro, basta ter um pequeno stand numa feira de turismo e ter um funcionário, que até pode ser uma hospedeira, ou portanto uma pessoa que se contrata para esse efeito de relações públicas, para dinamizar junto dos grossistas turísticos pacotes, não é? Porque é assim, quando um turista vem para Portugal, já sabe que vai a Sintra, que vai a Óbidos, que vai a Tomar, que vai a Fátima, que depois segue para Santiago de Compostela, e isso tem que acontecer também com Santarém. No século passado existem fotografias da cidade de Santarém com romarias repletas de pessoas onde não se via o chão das ruas do centro histórico da cidade, romarias de brasileiros que vinham fazer romarias ao túmulo de Pedro Álvares Cabral. Nós temos o exemplo de Belmonte, que retira enormes mais-valias de ser a cidade de berço do Pedro Álvares Cabral, e nós que temos o túmulo de Pedro Álvares Cabral, que ele escolheu Santarém para viver os últimos anos da sua vida, não temos nenhuma mais-valia sobre isso, não é? Portanto, nós temos que aprender com esse bom exemplo de Belmonte e fazer o mesmo. Pedro, uma questão sobre os jovens. Nós temos a percepção também da nossa experiência que muitos jovens saem do concelho para estudar e não têm vontade de voltar. Sim. Como é que o município de Santarém pode ser mais atrativo para os jovens? Tudo o que eu disse anteriormente promove a atração para os jovens, a indústria, o comércio, a cultura. Portanto, a partir do momento que a cidade começa a ser dinamizada, passamos a entrar num círculo virtuoso, não é? Temos que sair deste ciclo vicioso, onde nós estamos agora do marasmo e do aprofundamento das condições de trabalho e das condições de vivência em Santarém, e passamos a entrar num ciclo virtuoso que vai fazer com que as pessoas queiram voltar para Santarém, tanto do ponto de vista da oferta de bom emprego, como do ponto de vista da vivência das pessoas, ter qualidade de vida, não é? Que as pessoas gostem de estar em Santarém. Outra coisa que eu tenho no meu programa, que nós temos no nosso programa e que pode ajudar a que as pessoas tenham sempre uma âncora no Ribatejo, que os ribatejanos olhem sempre para o Ribatejo, não com os olhos da razão, mas sim com os olhos do coração, é criar nas crianças ribatejanas um sentido de pertença do que é ser ribatejano, e, no meu entender, isto está completamente a perder-se. E se vem... O que é ser ribatejano para o Pedro dos Santos Frazão? O núcleo principal de ser ribatejano é todo o imaginário ribatejano, não é? Portanto, é por isso que nós queremos criar um museu que se chama Museu do Imaginário Ribatejano. Como sabem, Santarém tem um déficit enorme de núcleos expositivos e museológicos. Temos o Museu Diocesano, que foi feito pela Diocese e que foi até já triplamente premiado internacionalmente, mas tirando esse não temos nenhum. E, portanto, nós temos que criar um núcleo museológico que nós queremos chamar o Museu do Imaginário Ribatejano, que vai englobar a lesíria, a agricultura, o touro, o cavalo, o azeite, a cultura avieira, a gastronomia avieira, que está completamente... Toda a cultura ribatejana? Toda essa cultura. Sim. Mas o Miguel é que perguntou o que é para mim. Claro, para mim, ser ribatejano é ter toda essa cultura, essa tradição e esse lastro do que é ser ribatejano. Vamos entrar um bocadinho mais dentro da sua candidatura. Foi conhecido há dias um guia de instruções, foi público, da Direção-Geral do Partido para os candidatos autárquicos. Um guia que falava, por exemplo, de questões de imigração. É um guia que vai seguir quando começar a campanha? Sim, claro, é o guia que eu vou seguir, claro. Eu estou 100% aderente à matriz política do meu partido. Aliás, eu sou um dos vice-presidentes da Direção Nacional do Partido Chega, portanto, é claro que vou seguir. Pedro, falando em específico da sua candidatura, é público que o Pedro é numerário do Opus Dei. De que forma, com a recente promulgação da lei que obriga a essa declaração? Sou que o supernumerário. Numerários são os membros da obra que vivem o celibato. Peço desculpa, então. Da obra, não faz mal. Eu sou supernumerário. Qual era a pergunta? De que forma é que isso pode influenciar a sua candidatura ou um eventual mandato? Da mesma forma que qualquer católico que vai à missa ao domingo e observa os preceitos da Igreja Católica influencia exatamente da mesma maneira. Ser supernumerário do Opus Dei, para mim, é um ato de liberdade, faz parte da minha liberdade religiosa e é uma coisa da minha esfera particular, da minha fé, da minha religião.
E, portanto, nem nada influencia a minha intervenção cívica, a minha ação política e a minha boa governança de qualquer instituição, seja ela pública, seja ela Mas este tipo privada. de organizações, como por exemplo a maçonaria, são muitas vezes associadas a tráfico de influências. Não sente isso? Não sente que isso pode ser uma mancha no seu currículo para os candidatos, para os calabitanos, que, por exemplo, podem votar assim? Mas está a falar do Opus Dei, que é uma organização pública em que tem um site oficial, depende, o prelado do Opus Dei depende diretamente do Papa Francisco e está completamente legalmente reconhecida e está fundada na hierarquia da Igreja Católica, ou está a falar de uma sociedade secreta que ninguém sabe onde é que se reúne, quem é que são os dirigentes e que não tem sites públicos e não tem uma fonte oficial? Claro, a comparação seria apenas por estarem as duas postas hoje em dia no debate público por causa da nova lei. Muitas vezes. Não há secretismo nenhum. Eu sou supernumerário do Opus Dei. Qual é o secretismo que isto tem? Eu vou à missa pública, não vou à missa, não tenho reuniões privadas, não tenho reuniões secretas como a maçonaria. Nas missas do Opus Dei toda a gente pode entrar. Portanto, os meios de formação do Opus Dei são meios de formação católicos, têm portas abertas. Se vocês forem ao site dos vários oratórios e das várias igrejas que estão confiadas à prelatura do Opus Dei, estão lá os horários, as horas de entrada, de saída, o que é que se pode ver, Portanto, não há nada de secreto no Opus Dei, ok? Portanto, comparar o Opus Dei com a maçonaria é comparar tomates... Muitas vezes publicamente são muitas vezes associadas. É comparar tomates com pastéis de nata, não tem absolutamente nada a ver. Claro. São muitas vezes comparadas por pessoas que realmente não sabem o que é que estão a comparar. A maçonaria, sim, é que é uma organização. E outra coisa que eu quero esclarecer aqui é que o Opus Dei, a missão principal do Opus Dei é o atendimento espiritual dos seus fiéis, tal como é a Igreja Católica. Não tem nenhuma outra missão. A missão do Opus Dei é o atendimento espiritual dos seus fiéis. É isso que eu recebo do Opus Dei. É o atendimento espiritual. E pertencer ao Opus Dei é exatamente a mesma coisa do que ser da Diocese de Santarém. Só que a única coisa é que uma pessoa que queira pertencer ao Opus Dei escreve uma carta à hierarquia da Igreja e diz: a partir desta data eu não quero responder ao bispo da minha diocese geográfica e desejo responder ao bispo do Opus Dei. Pronto, e passa a ser... Obrigada pelo esclarecimento. Passa a ser encardinado no prelado do Opus Dei, mas é um católico igual a outro qualquer e temos os mesmos mandamentos, lemos o mesmo Evangelho, temos o mesmo catecismo. Creio que ficou claro. É exatamente a mesma coisa. A maçonaria já é uma coisa completamente diferente, não é? Portanto, a maçonaria é uma organização, essa sim, secreta e que tem certas obediências, tem certos jogos de poder, tem certas... Sim. Vamos avançar. Temos já que começar a escutar-se. Propõe erradicar o apoio camarário à ideologia de género nas escolas, não apoiando qualquer atividade ou evento LGBT. Claro. Segundo a Lei 75/2013, o artigo 32, que está na secção 3, diz que é um regime jurídico, diz que assegurar a integração da perspectiva de género em todos os domínios de ação de municípios, estou a citar, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade. Sim. Esta sua medida não vai contra a lei? Não, claro que não, porque uma coisa é patrocinar, outra coisa é deixar que aconteça. Portanto, nós não queremos proibir... deixar que aconteça? É o que já acontece hoje nas escolas, da disciplina de cidadania, da qual a Câmara não tem qualquer tipo de possibilidade de intervenção, porque não é da nossa tutela, e portanto, como sabem muito bem, o Miguel e a Maria, que são jornalistas, não é? Sabem muito bem o que é que acontece e a polémica que existe atualmente em Portugal. Portanto, as crianças são expostas a esse tipo de ideologias nas aulas de cidadania, nas escolas, e isso é programático e a Câmara, eu mesmo que quisesse, não podia interferir em nada com o que se passa aí. Outra coisa é vir impedir à Câmara patrocínios para eventos que promovam uma ideologia que é completamente contra aquilo em que nós acreditamos no Partido Chega. O Partido Chega é um partido conservador dos valores, é um partido que acredita na família natural e não em mais nenhuma, apesar de respeitarmos todas as escolhas que todas as pessoas possam ter para a sua vida. O Partido Chega defende a família natural, acredita numa antropologia humana que se baseia na complementaridade entre o homem e a mulher e acredita que a felicidade humana esse é o projeto de felicidade, o projeto de família natural e que até é o projeto que mais abraça o problema da demografia, que vocês há pouco falaram e que também estão preocupados. Portanto, esse é o problema que resolve a demografia, não é? Essa é a forma de família que resolve a demografia, não é nenhuma outra escolha, não é nenhuma outra escolha de família. Não é promover nem deixar de promover, é simplesmente uma ideologia, é uma ideologia.
explicou disso muito bem, é uma ideologia. Portanto, uma ideologia não é uma ciência, é uma ideologia, é uma coisa em que alguém acredita e nós não acreditamos. Portanto, nós acreditamos nos valores conservadores, nos valores judaico-cristãos e nos valores greco-romanos, que são as duas tradições milenares que sobre as quais Portugal está assente, a tradição greco-romana, que nos dá a nossa filosofia, a nossa ética, a nossa moral e até o nosso enquadramento jurídico, que se baseia muito no direito romano, e depois os valores judaico-cristãos, que nos dão os valores da família natural, o decálogo, não é? Portanto, os 10 mandamentos, que muita gente já não sabe, mas que estão impregnados na nossa cultura: não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia, honrar pai e mãe. Portanto, isso faz parte dos 10 mandamentos. Isso vem da cultura judaico-cristã, não vem de nenhum mais outro sítio. Portanto, esses são os valores do Partido Chega. Connosco na Câmara não contem para patrocinar outra coisa que seja isto. Portanto, não vamos proibir nada, porque não podemos, como está na lei, muito bem, temos que cumprir a lei, apesar de não concordarmos com ela. Mas uma coisa é proibir, outra coisa é não patrocinar. E o que nós dizemos é que não vamos patrocinar nenhum tipo de evento nesse aspecto. E os cidadãos que se identificarem com outra ideologia sentir-se-ão seguros? E acolhidos no seu município? O Partido Chega é um partido altamente securitário. Aliás, até somos muitas vezes apontados por sermos securitários demais. O que nós queremos mesmo é segurança. Aliás, no meu programa mas esse tipo de pessoas não podem ficar escondidos. Não, desculpe. Deixa-me só responder. No nosso programa nós temos, como devem ter lido, a instalação de 50 câmaras de videovigilância na cidade de Santarém. Portanto, nós queremos a segurança das pessoas, seja ela a escolha que forem. Portanto, uma pessoa que cumpra a lei, na sua vida privada, viva a liberdade, façam o que quiserem. Não é? Portanto, cada pessoa tem a sua cabeça, pode pensar por si, acredita no que bem entender e faz o que quiser na sua real gana. E tem que ter segurança para fazer isso. Nós somos um partido securitário que está sempre ao lado das forças de segurança, da lei e da ordem, e também das forças de socorro, como os bombeiros e a proteção civil. Portanto, as pessoas, não há nenhum partido com que as pessoas possam sentir mais seguras do que o Partido Chega, sejam elas que escolhas tiverem. Muito bem, vamos avançar por outro tema. O Pedro já falou de uma parceria que pretende fazer entre Santarém e o Brasil. Que benefícios é que trará ao município essa parceria? Essa parceria não é uma ideia minha, portanto, foi-me apresentada pela senhora Presidente da Casa do Brasil em Santarém, que é a doutora Ivanete Naer. É um projeto que ela já tem feito há bastantes anos e que tem apresentado aos vários atores políticos de Santarém e tem sido completa. Ela sente-se muito posta de lado e não tem tido o amparo suficiente das forças políticas para avançar com esse projeto. Esse projeto chama-se Brasil, capital da Europa... Santarém, capital do Brasil na Europa. Portanto, porquê? Porque Belmonte, eu falei há pouco de Belmonte e que temos que aprender com os bons exemplos. Belmonte é o berço do Brasil na Europa, porque se dá o evento histórico de que Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte e em Belmonte tem também uma grande devoção pela Nossa Senhora da Aparecida, que é aquela senhora negra. Todos os anos fazem uma grande procissão onde vêm muitos brasileiros, fazem romarias e, portanto, Belmonte retira muita cultura, muitos dividendos, muita dinamização da cidade com esse projeto. E esta mesma Casa do Brasil tem para Santarém um projeto que se chama, eu até acho que tenho aqui, um projeto que se chama Santarém, capital da Europa. Do Brasil na Europa, sim. Exatamente. Já tinha dito. É um projeto que se chama Santarém, capital do Brasil na Europa. Ora, este projeto pretende geminar Santarém com a República Federativa do Brasil. Portanto, trazendo a Santarém investidores do agronegócio, trazendo comércio, trazendo investimento e trazendo até muito turismo, não é? Portanto, nestas 4 valências, nós podemos fazer com que Santarém seja, de facto, a capital do Brasil na Europa. E até que é uma prova que muitas vezes chamam-nos de xenófobos e racistas e etc. E tudo e mais alguma coisa que chamam o Partido Chega. E pronto, está aqui a prova que, de facto, nós não somos nada xenófobos porque defendemos que, de facto, Santarém seja a capital do Brasil na Europa. Porque existem muitos brasileiros investidores. O Brasil é identificado em todos os estudos económicos mundiais como uma grande potência económica do mundo, não é? Portanto, a China, a Índia e o Brasil são sempre estes 3 grandes potencialidades económicas que são faladas para o século XXI. E Santarém tem aqui nós temos a vantagem de ter a mesma língua, temos o túmulo do Pedro Álvares Cabral, temos a ancestralidade tradicional dos brasileiros virem a Santarém, porque no século passado
Não sei se o Miguel e a Maria sabem, mas no século passado, quando os brasileiros vinham à Europa de navio, faziam sempre em Portugal o mesmo programa, desembarcavam em Lisboa, vinham a Santarém visitar o túmulo do Pedro Álvares Cabral, iam a Fátima e depois iam ao Porto visitar o coração do Imperador Dom Pedro, que está guardado na Igreja da Lapa. E alguns iam a Santiago de Compostela e depois apanhavam da Galiza, apanhavam um navio de volta para o Brasil. E, portanto, nós temos que retomar essas tradições de romarias, porque pode trazer muita dinamização para Santarém. Já estamos a ficar sem tempo. Já, que pena. Passa a voar o tempo. Fala também de uma moderna praia fluvial do Tejo. O que é que isto significa? Olha, significa que já chega de Santarém estar virada de costas para o Tejo. Portanto, Santarém é banhada por um rio internacional dos maiores rios e mais ricos que existe em Portugal. E o que é que Santarém retira do rio? Nada. Portanto, nós tem ali umas instalaçõezinhas, tem um pequeno clube náutico com canoagem, mas que nem sequer tem um cais. Este presidente incumbente da Câmara prometeu em 2017 que ia construir um cais das Caneiras, não construiu, não está lá nada. Eu fui lá fazer um vídeo de campanha e o que está lá é uma rampa de cimento, ainda por cima com um declive absolutamente abrupto, que até é perigoso. E, portanto, na minha candidatura, eu quero construir 3 coisas que devolvam o rio à cidade. Primeiro, uns passadiços do Tejo, que vão desde a Ribeira de Santarém até às Caneiras. Depois, o cais das Caneiras, portanto, esses passadiços do Tejo em madeira que podem devolver o gosto à população de passear junto ao Tejo até às Caneiras. Nas Caneiras, fazer uma fluvina, portanto, como se fosse uma pequena marina, que por causa das cheias terá que ser com umas estruturas flutuantes, não é? Tratar da navegabilidade do Tejo, que isso é importantíssimo, não temos a navegabilidade do Tejo. Muitas pessoas vêm de Lisboa de barco até Escarupim, até Salvaterra de Magos para almoçar e para a gastronomia, e não vêm a Santarém. Porquê? Temos tratado da navegabilidade do Tejo até aqui a Santarém, pelo menos. Não é? Portanto, o Tejo é um dos eixos primordiais do desenvolvimento para Santarém. Santarém não pode estar virada de costas para o Tejo. É uma vergonha que isso aconteça. Muito obrigada, Pedro. Olha, eu é que agradeço, gostei muito da vossa conversa. Foi muito curta, passou. Foi muito curta, num sim. instante, e muito obrigado. Obrigado. Obrigada.